Shalom, amados! Acompanhe comigo a leitura do livro Jesus, aquele que cura, de E.W. Kenyon. Agora, parte 9. Capítulo 14. A vida abundante. O cristianismo é uma realidade viva. João, capítulo 10, versículo 10 diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a abundância de vida que produz cura, força e energia. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isto significa que na mente do Pai chegou ao fim a preocupação, o medo e a dúvida. A obra do adversário foi destruída. Êxodo, capítulo 23, versículos 25 e 26, foi dado aos judeus sob a primeira aliança, mas pode se tornar uma realidade viva e doce para nós. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá mulher alguma que aborte, nem estéril, na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Nossa aliança é tão boa quanto esta. Vejamos o que nos diz Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá cada uma de vossas necessidades, segundo suas riquezas reveladas em Cristo Jesus. Tradução literária. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, em qualquer estado em que me encontre, a ficar bem independente das circunstâncias. Tradução do século XX. Levantamo-nos no âmbito do sobrenatural como vencedores absolutos, perfeitos vencedores em Cristo. Não é de estranhar que Paulo, no fim do capítulo 8 de Romanos, declare: Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Versículo 37. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, como revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Erguemo-nos sobre o monte da vitória. Agora podemos dizer: não há mais nenhuma enfermidade no corpo de Cristo. Sua palavra é uma realidade nas vidas dos filhos de Deus. Estamos saindo hoje para destruir as obras do inimigo nos corpos, mentes e espíritos dos homens. Há diversos métodos de cura, mas aquele que se destaca na mente do espírito se encontra em Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi afligido e ferido com as nossas doenças.
Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O pecado e a doença constituem uma só coisa na mente do Pai. Deus é contra tudo o que atinge o homem e o prejudica. A doença atinge o homem de forma que Deus a colocou sobre Jesus. O pecado atinge o homem de forma que Deus o colocou sobre Jesus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O versículo 10 diz: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele declara que por suas pisaduras fomos curados, isto significa a nossa liberdade da doença. Esta é a nossa plena quitação para uma vida sem enfermidades e sem pecado, pois o pecado e a doença não terão domínio sobre nós. Tomamos o que nos pertence como filhos e filhas de Deus. Sabemos que o pecado não terá domínio sobre nós. Romanos, capítulo 6, versículo 14. 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se cometemos pecado, temos um advogado para com o Pai, conforme 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabemos que se confessarmos nossos pecados, Ele nos perdoará e nos limpará. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Chegamos até Ele com todas nossas doenças, sabendo que todas elas foram colocadas sobre Jesus. Assim, não é certo termos de carregá-las. O adversário não tem nenhum direito de colocar doenças sobre nós, porque elas foram colocadas sobre Cristo. Posso dizer ao Pai: O Senhor vê o que o adversário fez em meu corpo? No nome de Jesus, receba a libertação desta coisa com a qual Satanás tem me afligido. Eu falo ao meu coração: Por suas pisaduras fui curado. E a dor precisa ir. Multidões estão sendo curadas assim, hoje em dia, através de nosso ministério. Podemos ficar tão livres das doenças como ficamos dos maus hábitos, pois, no final das contas, o hábito da doença é como qualquer outro hábito impuro. Há provisão para a perfeita cura. Nenhum de nós precisa sofrer pela mão do inimigo. Sua libertação está na obra redentora de Cristo. Capítulo 15. A origem da doença. A crueldade da natureza. É difícil entendermos que as leis que estão governando a Terra, em grande medida, vieram a existir em razão da queda do homem e da consequente maldição sobre a Terra. É por causa disso que muitos acusam Deus pelos acidentes que ocorrem, pelas enfermidades e a morte de entes queridos, pelas tempestades e catástrofes, pelos terremotos
e inundações que ocorrem continuamente. Todas estas leis naturais, como as entendemos, foram suplantadas por Jesus sempre que foi necessário para abençoar a humanidade. Elas vieram com a queda. Seu autor é Satanás, e quando ele for finalmente eliminado do contato humano, ou melhor, da Terra, estas leis deixarão de funcionar. A origem da doença. A descrição acerca do Pai, feita por Jesus, e sua declaração de que quem me viu, viu também o Pai, tornam impossível para nós, por um momento, aceitar o ensino de que a doença e a enfermidade vêm de Deus. A própria natureza do Pai refuta o argumento de que ele usaria a doença para nos disciplinar ou para aprofundar a nossa piedade. Jesus ensinou-nos claramente em Lucas capítulo 13, falando sobre a mulher que tinha uma enfermidade, que a doença provém do adversário. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Se você ler cuidadosamente os 4 evangelhos, notará que Jesus estava continuamente expulsando demônios das pessoas doentes, quebrando o domínio de Satanás sobre as vidas de homens e mulheres. Em Atos, capítulo 10, versículo 38, Pedro nos diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Na grande comissão, Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Não há como separar a doença e a enfermidade de Satanás. A doença veio com a queda do homem. Você não pode conceber ter havido doença no jardim do Éden antes de Adão ter pecado. A queda proveio do adversário. A doença e o pecado têm a mesma origem. A atitude de Jesus para com a doença era de travar um combate determinado contra Satanás. Ele curava todos os que estavam doentes. Ninguém vinha até ele que não recebesse uma imediata libertação. A atitude de Jesus para com o pecado e sua atitude para com a doença eram idênticas. Ele lidava com a doença como lidava com os demônios. Chegamos à conclusão de que se a doença e a enfermidade são do diabo, e descobrimos que, de fato, são, portanto, há somente uma atitude que o crente possa ter quanto a elas. Precisamos seguir os passos de Jesus e lidar com a doença como Jesus lidou com ela. Como Deus lidou com a doença sob a primeira aliança. Quando Israel saiu do Egito, ele era o próprio povo da aliança de Deus. Logo que essa nação cruzou o Mar Vermelho e partiu em direção à sua pátria, o anjo da aliança disse a Moisés. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Se ouvirdes atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos
aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades permitirei que venha sobre ti, que permitir que viesse sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O estudante de hebraico reconhecerá que eu tomei a liberdade de traduzir literalmente a expressão nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Creio que esta seja a tradução correta. Deus não colocou doenças sobre Israel, nem tampouco colocou doenças sobre os egípcios. É Satanás, o Deus deste mundo, que torna os homens enfermos. Aqui, Jeová declara que ele é aquele que cura Israel. Êxodo, capítulo 23, versículos 25 e 26, diz: E servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá mulher alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Ele diz que tiraria a doença do meio do povo. É um fato notável que, enquanto Israel andava na aliança, não havia nenhuma doença entre eles. Não há nenhum registro de alguma criancinha ou jovem ter morrido enquanto eles guardavam a aliança. Não haverá alguma mulher que aborte. Não ocorreria nenhum aborto ou término anormal da gravidez. Não deveria haver esposas estéreis na terra. Todo lar devia ter filhos. O número de teus dias cumprirei. Não deveria haver nenhuma morte prematura. Toda pessoa deveria atingir a plenitude da idade antes de cessar seu trabalho. Isto é notável. Jeová assumiu aquela nação. Ele se tornou seu curador, protetor e supridor de toda necessidade. Ele era tudo o que precisavam. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 13 a 15, nos diz: E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os seus animais. E Jeová de ti desviará toda enfermidade. Jeová devia satisfazer toda necessidade, suprir toda a demanda daquela nação. Ele deveria estar intimamente em contato com todo membro da família. Tudo relacionado a eles deveria levar a marca da prosperidade e do sucesso. A doença e a enfermidade não deveriam ser toleradas entre eles. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 11. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E, contudo, na sua enfermidade, não buscou a Jeová, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais.
Pode-se ver claramente aqui que Jeová estava descontente com Asa, por buscar a ajuda do homem quando Deus havia prometido ser seu curador. Leia os Salmos cuidadosamente e encontrará que era Deus quem curava Israel. Isso é continuamente mencionado. Salmo 103, versículo 3, diz: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a sua alma da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O fato de que a doença veio através da desobediência à lei é evidente. O perdão para a desobediência significa a cura de seus corpos. Compartilhamos com ele da sua vida de ressurreição. Reinamos como reis no âmbito desta vida de ressurreição. Você é o que ele diz que você é, quer reconheça ou não. Você compartilha de tudo o que ele é ou fez. Como ele era em sua caminhada terrena, assim você é hoje. Como ele está assentado à destra do Pai, também, legalmente, você está ali assentado.